Henrique, você já conhece, e tem um visitante ilustre, meu pai. Primeira vez que está vindo na igreja. Como que fala com o visitante, irmãos? Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 24. Vamos já entrar na palavra de Deus, que o que importa é a palavra, né, irmãos? Atos capítulo 1, versículo 24. Eu vou ler, depois eu vou explicar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aqui diz assim, irmãos, ó. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Eu vou ler de novo, para essa palavra ficar assim, sabe, registrada no seu coração. Diz assim, ó. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Pai, nesta noite eu te peço, Senhor meu Deus, a tua unção, a tua sabedoria, a tua direção, Senhor Deus. Que o teu Espírito venha nessa noite falar nos nossos corações. Que não seja, Senhor meu Deus, a minha mente, que não seja, Senhor meu Deus, as minhas emoções que venham falar nessa noite, mas que o teu Espírito, Senhor meu Deus, venha dar a iluminação, o recado que cada pessoa precisa nessa noite. Meu Deus, que ninguém venha sair daqui hoje, Senhor, vazio. Cada um saia, Senhor meu Deus, com a tua palavra no coração, com uma decisão acertada, Senhor meu Deus. Eu te peço a tua unção nessa noite e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, irmãos? Pode sentar. Irmãos, agora o que você tem que fazer? Prestar atenção na palavra, só isso. Irmãos, é o seguinte. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, veloz. Você pode observar que quando você vai comprar um celular lá na loja, a primeira coisa que você pergunta a respeito do celular: qual que é a velocidade dele? Qual que é a memória RAM dele? Igualmente, quando você vai comprar um carro, nem pergunta se o carro é econômico. De cara a pessoa já quer saber quanto que ele faz por hora. E você vê que o mercado, ele ganha aquele que é mais rápido, que consegue acompanhar esse processo. Eu estou falando aqui do celular. A gente compra um celular hoje e fala assim: eu estou com um celular aqui, ó, top de linha, muito bom, veloz. Chega amanhã, o celular já não vale nada, já tem outro melhor do que ele. Por quê? Porque o mundo, ele trabalha dentro de uma corrida. O mundo é acelerado. E o pior, irmãos, é que muitos de nós estamos levando isto para o mundo espiritual, pensando que Deus vai agir da mesma forma que lá no mundo as condições agem. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus não age rápido e Deus não age devagar. Deus age no tempo certo. Amém? E hoje eu quero falar com você, irmãos, uma palavra que Deus pôs no meu coração, que é a importância, uma palavra simples, mas vai te abençoar. É a importância de perguntar ao Senhor e ter resposta. Porque, irmão, ter resposta de Deus é tão importante quanto perguntar. Se eu fizer uma análise aqui nessa noite aqui agora, quantas pessoas que estão aqui que realmente perguntam a Deus quando vão fazer alguma coisa? De 0 a 10, todo mundo aqui tiraria 10. Porque perguntar, irmão, de alguma forma, todo mundo pergunta a Deus. Mas se eu fizer a mesma análise, perguntar para você, qual de vocês aqui que estão recebendo respostas de Deus? Provavelmente todos nós iríamos ter 0. E hoje o Espírito Santo me trouxe aqui: você está precisando de uma resposta de Deus. Você está precisando de uma direção de Deus. E hoje você vai ter essa resposta. Irmãos, hoje você vai ter essa resposta de Deus. A importância de perguntar a Deus. A importância de perguntar e ter resposta dele. Eu quero que você saiba nessa noite que é uma promessa de Deus.
a respeito de perguntar e ter resposta. Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: clama a mim, quer dizer, pergunta-me, e eu responder-te-ei. Irmão, não aceita ficar sem resposta de Deus. A palavra de Deus diz: você clama, você pergunta, e eu dou a resposta. Agora tem uma outra coisa nesse versículo interessante, que diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que vocês não sabem. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Que a resposta que Ele tem para você nunca deu para ninguém. É única para mim e para você. E como eu falei aqui do celular, do computador, eu quero que você saiba o perigo que muitos cristãos estão passando com o que diz respeito à internet. As coisas espirituais para muitas pessoas estão sendo prejudicadas por causa da internet. E eu quero dizer que eu não sou contra a internet. Eu uso a internet. Eu vou deixar bem claro aqui, irmão, dessa noite. Não é problema usar a internet. Amém? O problema é deixar a internet usar você. E muitas pessoas estão tendo problemas espirituais por causa da internet. Aqui você vê no texto que nós lemos: e orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois que é escolhido. Eles perguntaram a Deus. E muitas pessoas, quando passam do limite do que significa perguntar na internet, por exemplo, principalmente coisas espirituais, hoje você já não vê muitas pessoas perguntando a Deus. Você vê as pessoas perguntando na internet. Irmãos, teve um caso lá na sede lá que me deixou assombrado. Amém, irmão? Que isso? Irmãos, uma jovem chegou lá na igreja um tempo atrás e ela cometeu um tipo de pecado. E até hoje eu não sei o que ela cometeu de pecado, o que ela fez. E é importante, os irmãos e as irmãs que estão chegando agora no Evangelho, que tem uma chamada ministerial, quando você for conversar com uma pessoa, principalmente você que é casado, for conversar com uma mulher, por exemplo, uma irmã, põe um pouco de limite na conversa e não se interessa em saber o que aconteceu com ela. E vice-versa. E essa irmã cometeu um pecado, como eu disse, até hoje não sei. Por quê? E o que ela fez? Ela foi na internet e perguntou lá no Google se aquele pecado que ela cometeu era pecado contra o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela teve pelo menos 600 respostas dizendo que ela pecou contra o Espírito Santo. Essa irmã quase que ficou louca, irmão. Essa irmã quase que foi para o hospício. Depois eu li a respeito de 2 diretores de hospício. E esses 2 diretores de hospício falaram que 80% das pessoas que estão dentro do hospício, irmãos, são pessoas que pensam que pecaram contra o Espírito Santo. Olha que coisa séria, irmãos. Então as pessoas estão levando muito, não estão levando a sério perguntar a Deus, estão perguntando na internet. Irmão, a internet é boa quando você usa ela, mas quando ela te usa é um perigo. Aí você vê aqui no caso aqui, ó, Judas morreu, precipitou, tirou a vida. Coisa que o ser humano não devia fazer, irmão. Quem te deu a vida foi Deus. E ultimamente você tem pensado em tirar a sua vida. E você pensa que você tirando a sua vida, você vai resolver o seu problema. Você vai ter um problema muito pior. A Bíblia diz que Judas precipitou-se e tirou a vida. Não precipite não, irmãos. As coisas vão melhorar. Vai dar certo. Deus é contigo. E eu acho interessante que enquanto Judas não morreu, mesmo ele feito o que ele fez, ele traiu Jesus, Deus não colocou um substituto em Judas, com Judas. Sabe por quê, irmãos? Porque até no último instante Deus acreditava que Judas ia mudar. Mas ele não mudou. Mas Pedro traiu Jesus da mesma forma que Judas traiu. Pedro conseguiu arrependimento porque Pedro creu no arrependimento, Judas não. Mas Deus acreditava até no último momento que Judas iria realmente rever a situação, mas não reveu a situação. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite? Que enquanto você não morrer, Deus não vai colocar outro no seu lugar. Levanta hoje e assuma aquela posição que Deus deu para você. Tem um lugar na igreja que não é para ninguém, é para você. Deus tem para você.
Aí Judas morreu. Tinha dois. Tinha o Matias e tinha outro cidadão. Aí Matias transportava unção. Matias transportava ser uma bênção. Mas nem por isso eles falaram, é esse daqui que vai ser o próximo. Muitas vezes na igreja, irmãos, isso acontece. Às vezes o irmão chega, ele tem um dom de pregar, vai ser o pregador da igreja tal, sim. Você vai comandar aquela igreja ali para ser pregador. Às vezes a irmã chega, ou o irmão, ele tem um dom de louvor, a pessoa já chega e fala, é você que vai ser o ministro de louvor. Não faça isso, irmãos. Tem que buscar o Senhor. Tem que perguntar. Olha o que ele diz aqui, ó. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Amém. Quem escolhe é Deus, não é o pastor. Quem escolhe quem vai cantar, quem escolhe quem vai pregar, quem escolhe quem vai fazer a obra é Deus. E foi Deus que escolheu você para fazer o que você está correndo. Não corra mais. Eles olharam para Matias e com certeza, irmãos, o Espírito Santo, quando eles olharam para Matias, pensaram assim, olha, esse cara aí é ungido. Ele vai ser um bom discípulo. Mas eles não fizeram isso. Certamente o Espírito Santo colocou no coração deles, quando Samuel foi ungir Davi, porque o Espírito Santo dirige na palavra. Quando Samuel foi ungir Davi, ele chegou lá, de cara ele viu um cidadão grandão, bonito, corpulento, bateu o olho e falou assim, está na minha presença o ungido de Deus. Deus falou para Samuel, o quê? Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, o Senhor olha para o coração. É por isso que ele disse aqui, ó, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração, mostra-nos qual desses dois tem escolhido. E aí o que eles fizeram, irmãos? Eu quero ressaltar aqui uma coisa interessante. Esses discípulos já eram salvos. Por quê? Porque eles já tinham recebido Jesus como Salvador. Mas eles não eram batizados com o Espírito Santo. Saiba de uma coisa, de uma vez por todas, aceitar Jesus é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa, e ser batizado nas águas é outra coisa. A pessoa não recebeu batismo com o Espírito Santo, ela é salva? Salvíssima. Super salva. Mas por que você não vai receber o batismo com o Espírito Santo se ele pertence a você? Por que muitas pessoas não recebem batismo com o Espírito Santo? Porque não busca o batismo com o Espírito Santo, irmão. Busca emoção, busca sentimento. Então, você tem que buscar falar em línguas. Isso é batismo com o Espírito Santo. Se viu uma emoção, se viu uma alegria, glória a Deus. Mas não busque isso. A Bíblia ensina, todos do livro de Atos, que fala, foram batizados com o Espírito Santo, em seguida, falaram em línguas. Esse é o sinal. Se você falar em línguas, sentir uma presença, uma coisa muito boa, glória a Deus, mas sempre fica, falou em línguas. Não busca mais sentimento e emoção, não, irmãos, busca o batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. João Batista não era nenenzinho, estava no ventre da mãe, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, não batizado com o Espírito Santo. Então, irmãos, aí disse aqui, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Eles eram salvos e tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com eles. Mesmo que você não é batizado com o Espírito Santo, saiba disso, o Espírito Santo está em você. Essa presença aumenta quando você é batizado com o Espírito Santo e prossegue falando em línguas, mas ele está em você, você está salvo. Mas não acomoda com isso não, irmãos. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção muito grande que pertence a você. Agora preste atenção, irmãos. Eles eram batizados com o Espírito Santo? Não, eles não eram batizados com o Espírito Santo. Por isso, Deus não tinha condições de falar como ele fala, que é dentro do coração. Quando a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, essa pessoa não consegue ouvir Deus como ele é no Espírito. Quando você é batizado com o Espírito Santo, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Mas quando você não é batizado com o Espírito Santo, você ainda está imaturo. As pessoas do Velho Testamento não eram batizadas com o Espírito Santo, porque não eram salvos. Você pode ver que quando Deus foi falar com Moisés, Deus precisou usar os 5 sentidos dele para poder tentar falar com ele.
Ele usou uma árvore, ele viu a árvore, que era uma sarça. Ele usou o fogo, ele sentiu o calor. E ele falou audivelmente, ele ouviu. Por fora. Você pode ver quando Deus tentou falar com Samuel, espiritualmente, como ele é, ele não conseguiu. Ele disse: Samuel, Samuel, Samuel. Ele não conseguiu entender. Deus teve que usar a experiência do sacerdote Eli. Estes discípulos que não eram batizados com o Espírito Santo, para eles saberem qual dos dois eles tinham escolhido, primeira coisa, eles tinham que perguntar. Você tem que perguntar, tá, irmãos? Deus é cavaleiro. Deus responde você se você perguntar. Eles perguntaram a Deus. Como eles não eram batizados com o Espírito Santo, Deus tinha que usar por fora, nos 5 sentidos. Aí o que Deus fez? Deus usou um instrumento chamado Urim Tumim, que era lá do Velho Testamento. Quando eles perguntavam a Deus, o sacerdote julgava no chão e dava o sinal quem que era que Deus tinha escolhido. Isso que eles fizeram. É bom ressaltar que do livro de Atos, capítulo 2 para frente, não usaram mais o Urim Tumim, porque o Espírito Santo veio e não precisou de direção por fora. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, as direções é por dentro. Deus te guia na verdade. Quando você não é batizado com o Espírito Santo, Deus te dá um toque por fora. Não usando o Urim Tumim mais. Isso não. Mas ele dá um toque por fora. Por exemplo, eu lembro de um irmão que chegou na igreja de pouco. Foi convertido, buscando a Deus. E aí apareceu uma moça para ele poder namorar. E ele não sabia buscar Deus na palavra para ter aquela direção. Ele não era batizado com o Espírito Santo. E quando ele viu que a moça queria namorar ele foi para casa e começou a orar ao Senhor. Essa é a moça que o Senhor quer que eu namore? O Senhor tem ela para mim mesmo? Está na tua bênção do Senhor? Ou aquilo ali é para me tirar da fé? Porque, irmão, tem pessoas que vêm para a igreja para tirar o outro da fé. Tá? Na hora que ela conseguiu tirar, nem quer mais. Usada pelo inimigo. Aí o que aconteceu? Aí ele orou: Senhor, Deus, me mostra, Senhor. Mas ele não era batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo precisava um toque dele por fora. Aí no outro dia, veio a moça. E ele ficou ligado, né? Eu já orei, eu perguntei a Deus, Deus vai me dar uma direção. E conversa vai, irmãos, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A irmãzinha vira para ele e fala assim: escuta, qual que é o teu signo? Irmão, na hora que ela falou aquilo, ele entendeu o recado. Que aquela ali não era para ele. Quer dizer, Deus deu a direção por fora, como fez com eles. E ele disse: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Julgaram o Urim Tumim, e Deus mostrou que era Matias. Mas hoje, quando você é batizado pelo Espírito Santo, ele não guia mais você por fora, ele guia você por dentro, em toda a verdade. Isso que você tem que entender. Eu lembro de um caso que aconteceu, de um irmão batizado com o Espírito Santo que precisava de uma direção de Deus. Ele começou a montar uma ótica, irmãos. Começou a montar uma ótica. Olha o que diz aqui. Por que ele tem que buscar o Senhor? Porque ele é conhecedor do coração de todos. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu, conhece o coração do mais sujo pecador. Ele conhece o coração de todos. Ele sabe o que está por trás daquele sorriso, o que está por trás daquela conversa, o que está por trás daquela situação que aparentemente parece ser a solução do seu problema. E esse homem, irmãos, ele pegou e fez o seguinte: ele comprou uma dúzia de óculos e alugou um quartinho pequenininho, aí em Belo Horizonte. E era um homem simpático, irmão. Já conhece alguém assim? Bom dia, boa noite, boa tarde, super alegre, sempre rindo. Era esse homem. Ele com a sua lojinha ali, uma dúzia de óculos. Apareceu um homem que se identificou como capitalista. Capitalista é aquela pessoa que trabalha com investimento. Ele falou assim: moço, gostei de você. Eu quero dizer que eu sou capitalista, quer dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho condições. Estou vendo que você está com uma lojinha pequena aqui, eu posso te ajudar. Eu posso comprar muito material, armação de óculos, fazer a sua loja ser bem maior do que é aqui e mais. Eu posso colocar sua loja lá dentro do shopping. E você só entra com a mão de obra, eu pago tudo. Irmãos, parecia a sorte dele, né? Cuidado. A Bíblia diz que pega o precipitado.
A Bíblia diz que peca o que diz precipitadamente é santo. Não, tem que analisar, irmãos. E aquele homem virou para aquele capitalista e falou assim: moço, olha, eu sou de Deus. Eu preciso perguntar a ele se ele está nesse negócio. O senhor vem cá amanhã para me te dar a resposta? Aí ele falou assim: sim, perfeitamente. Aí ele foi para casa, passou outro dia, chegou o homem lá. Não, perdão. Ele chegou não. Ele foi para casa e orou: Senhor, o Senhor está por trás desse negócio? É o Senhor que trouxe aquele homem para poder me ajudar? Ele vai fazer aquilo mesmo que ele falou, Senhor? Ele começou a orar. Em seguida ele foi na palavra. Irmão, você tem que orar em seguida ir na palavra. A palavra é que dá a resposta de Deus para você. A nossa conversa com Deus, irmão, não é um monólogo. Agora está sendo um monólogo. Eu só que estou falando, você está me ouvindo. Mas a conversa com Deus é um diálogo. Você fala, Deus responde. Você fala, Deus responde. E Ele responde na palavra. Ele chama a sua atenção na palavra. Aquilo que Ele fizer você entender é a resposta dele. Aí ele orou, entregou a oração a Deus e foi ler a Bíblia. Foi lendo. Crendo que Deus ia dar uma resposta, ele era batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha condição de falar com ele por dentro. De repente, irmãos, ele pega lá no livro de 1 Samuel, está escrito assim em 1 Samuel: cuidado com o filho de Abiné, que veio de longe sondar teu coração para estragar teu sonho. Epa, Deus dirige a palavra. É assim que Deus dirige, irmão, na verdade. E no outro dia ele chega lá, o homem vem animado: e aí, vamos fechar negócio? Ele falou assim: não. Mas por que não? Porque o meu Deus falou que eu não posso fazer negócio com você. Ele falou: que? Seu moleque, seu isso, seu aquilo, e não sei o que, tu vai ver o que eu vou fazer com você. Vou abrir uma loja muito maior que a sua, vou arrebentar. Olha o que estava no coração do homem. Mas ele perguntou a Deus, e Deus deu a resposta. Por que nós devemos perguntar a Deus? Diz aqui: e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Irmãos, por que nós devemos perguntar a Deus? Amém? Por que nós devemos perguntar a Deus? Porque Ele conhece o coração de todos. Você não conhece. Você não sabe se aquela pessoa está ali para poder acabar com você. Esse do óculos estava. Aquela moça não era para namorar aquele rapaz. Por que nós devemos perguntar: Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra-nos. Irmão, faz essa oração. Deus vai te responder na palavra. Se você tem que vender o carro, se você tem que vender a casa, se você tem que comprar a casa, se você tem que comprar o carro, Deus vai te mostrar, irmãos. Ah, irmão Fabrício, eu oro, eu vou na palavra e Deus não me responde. Já tem muito tempo, nem na mensagem Deus fala comigo. Eu vou falar uma coisa com você aqui nessa noite. O silêncio de Deus já é uma resposta. A Bíblia diz que Deus falou com José e com Maria assim: José, desce para o Egito. E quando eu falar para você voltar, você volta. Em outras palavras, Deus estava dizendo: José, você desce. Enquanto eu não falar nada, eu já estou falando, fica aí. Meu irmão, se você orou a Deus, perguntou: Senhor, eu devo vender o carro, eu devo vender a casa, e Deus não falou nada, ele já está falando: não venda. Ele já está falando: não compre. Deus tem resposta para você. Se Ele não falou nada, Ele já está falando. Fica onde você está. Tem um tempo, irmão, para você ficar onde você está. Depois de Herodes morreu, o Senhor foi e falou com Moisés, com José: pode voltar, traz o menino. Quem queria matar ele já morreu, que era Herodes. Então, irmãos, por que devemos perguntar a Deus? E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Por isso. Porque Deus conhece o coração de todos. Aquelas pessoas que chegam perto de você sorridente, alegre, dá tapinha nas costas. Ah, irmão, só Deus sabe o que está atrás daquilo ali. E Ele vai te mostrar. Não para você ficar com raiva, mas para te livrar. E às vezes, irmãos, não dá tempo da gente fazer uma pergunta assim, falar: olha, amanhã eu te falo, te dou a resposta. Às vezes não dá tempo. Às vezes você tem que fazer uma pergunta rápida, assim, olhando para a pessoa e perguntando no coração: Senhor, o que é isso? E Deus vai te responder naquele momento. Assim como eu posso perguntar a uma pessoa uma coisa rápida e aquela pessoa vai e me responde, eu posso perguntar a Deus e Ele me responde também.
Deus é conhecedor do coração de todos. Por isso temos que perguntar a Ele. Sabe o que aconteceu um dia lá no centro da cidade, irmãos? Em frente ao shopping Campos Henrique? Um irmão nosso, muito conhecido lá na sede, estava conversando comigo e ele me contou isso daí. Ele me contou. Ele chegou lá, olha só, irmão, Deus conhece o coração de todos. Você não. Olha que fria que nós podemos entrar se nós não perguntarmos ao Senhor. Nem que seja uma situação que você pergunta rapidinho, Senhor, o que é isso aí? Que direção é? Não é a regra de Deus te responder rápido e você perguntar rápido, não é a regra. Mas se pintou uma situação, o diabo não anda na frente, anda atrás. O irmão foi lá no Campos Henrique, no shopping, frente ao shopping, e ficou sentado no banco da praça, aposentado, tranquilo. E está lá sentado. Ele imaginava que o diabo ia aparecer ali, irmãos? Ou quem sabe a pessoa pensa que o diabo, quando fala que o diabo vai aparecer, pensa naquele camarada de chifre, de rabo, fedendo enxofre. Irmão, ele é diabo, não é burro não, irmãos. Quando o diabo aparece na frente do crente, ele sabe que ele é suicídio para ele. Eu estava contando para o Henrique, foi semana passada, eu estava lá na sede. Aí quando veio o pastor desceu a escada, eu estava lá, perto lá onde a gente foi conversando ali. Ele olhou e falou assim, ô Fabrício, vai ali na casa das polícias ali, você expulsar um demônio lá que está na garagem. Eu pensei, será que é o carro? Aí eu falei assim, vou lá. Peguei a Kombi, irmão, fui lá. Irmãos, coisa de arrepiar. A pessoa lá prendeu a pessoa endemoniada dentro da garagem. Demônio violento, desafiando todo mundo, coisa e tal. Mas eu não pensei duas vezes. Eu já desci da Kombi, já fui pro lado dele. E eu gosto de olhar bem no olho, assim, quase encostando o nariz no nariz, assim, olhando assim. Ó. E quando eu olhei pro demônio, eu já falei que eu olhei pro demônio. O demônio já pegou e já falou assim, tu não tem autoridade. Eu falei, não? Então tá, mão para trás e de joelho em nome de Jesus. Caiu no chão. E dado um momento ele pegou as garras assim, era uma mulher, ele pegou as garras assim, fechando assim, irmão, as duas mãos assim, e eu ali ministrando a palavra assim, ele veio pro lado da minha cabeça assim, irmão, mas não encostou, nem encostou num fio de cabelo, mas tinha que ver quanta força que ele fazia, para querer amassar minha cabeça. Eu tranquilamente falei assim, eu não falei para você pôr a mão para trás, derrotar, pega a mão para trás. Ele pôs a mão para trás, e Deus me deu a direção, o demônio foi embora. Quando o demônio aparece dessa forma, ele sabe que ele vai perder, irmãos. Mas nem sempre ele aparece desse jeito. O irmão não esperava que o demônio ia lá, na praça. E ele estava sentado, irmãos, em frente dele tinha uma moto. Deus conhece os corações. A moto estava ali parada. Aí, irmãos, ele sentado, curtindo aquele solzinho da tarde, para uma caminhonete, e desce um cara de dentro da caminhonete, com um macacão, tudo cheio de graxa. E ele olhando aquilo ali. Lá do momento, o cara olha para a moto, caminhonete aqui, o irmão aqui, não conhecia não, deixa de fora. Ele pega uma cintura, o cara do macacão, e faz assim. É uma moto, e o meu patrão não mandou ninguém para me ajudar. Brinca, ô moço. O senhor não me ajuda a colocar essa moto em cima da caminhonete, não? Claro, agora, eu ajudo. Aí os dois pegou a moto, colocou a moto em cima da caminhonete, amarrou a moto. Aí o cara do macacão falou, muito obrigado. Eu falei, de nada, precisar para contar comigo. Foi embora. Irmão, passou 15 minutos, chega um cara apavorado. Ai meu Deus, moço, o senhor não viu minha moto? Não, minha moto estava aqui agora. O irmão ajudou a roubar a moto. Por que nós devemos perguntar a Deus? Porque Ele é conhecedor dos corações de todos, irmãos. Se Ele tivesse perguntado ali rapidinho, Senhor, o que é isso? Ô moço, eu não te conheço não. Olha, eu te ajudo, mas vamos chamar uma viatura ali, para poder ver de onde está procedendo isso aí. O ladrão embora, eu não ia fazer isso não. Deus ia dar direção, sabedoria na hora. Nunca ele imaginava que o diabo ia aparecer ali e atrapalhar o esquentar de sol dele. Aparecer daquela forma, de macacão, tudo sujo de graxa. Então por que nós devemos perguntar? E orando disser, tu, Senhor, conhecedor do coração de Deus, mostra qual desses dois tem escolhido, irmãos. Temos que perguntar a Deus porque Ele conhece o coração de todos. Na hora de procurar uma pessoa para casar, pergunta a Deus, irmão. Ele sabe qual é a intenção daquela moça. Eu conheço pessoas, irmão. Eu conheço pessoas
que quando estava namorando, a pessoa ia com a Bíblia na mão, a pessoa era de oração, a pessoa levava ele para orar, depois que casou, ó, acabou o ministério, tá? Não quero você mais fazendo a obra, não. Você não sabe o que está no coração, atrás do coração. Então tem que perguntar ao Senhor e fazer o quê? Tem resposta. Agora eu vou mostrar para você o perigo que é quando você não aprende a perguntar ao Senhor e ter resposta. Isso pode custar a sua vida. Isso pode custar a vida de um parente seu, de um filho. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth é lá perto de Samuel. Começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Um homem, irmãos, que tinha tudo para ser feliz. Homem de Deus. Mas na hora de uma crise, ele tomou a decisão mais errada. Irmãos, cuidado. Para você não tomar a decisão errada na hora de uma crise, na hora de uma fome, na hora de uma necessidade pessoal sua. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Cuidado. Na hora que chegar uma necessidade, Senhor Jesus, tem misericórdia. Pergunte a Deus o que é isso. Busque Ele na palavra, Ele vai te dar a resposta. Olha o que aconteceu aqui. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. O que eu acho interessante nesse texto é que ele estava numa terra chamada Belém de Judá, que significa terra de pão. A terra de pão teve fome, irmãos. Esse homem veio de buscar a Deus porque ele estava numa terra que era terra de pão. E perguntar a Deus, o que está acontecendo, Senhor? A terra de pão faltou. Está faltando comida. Quando ele viu que a família dele ia começar a ficar em risco de comida, não comer, não beber, não ter as coisas básicas supridas, ele chegou em casa. Mulher, arruma a bagagem, pega os meus filhos e nós vamos sair. Precipitadamente. A pressão fez ele tomar aquela posição. Cuidado para a pressão não fazer você tomar decisão, porque debaixo de pressão você só toma decisão errada, irmãos. E esse homem desceu, não era para ter descido. E para onde que ele foi? E sua mulher, e era o nome desse homem, o nome dele, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, irmãos. Moabe era um lugar que Deus não queria que o povo de Deus se envolvesse com moabitas. Era proibido. Quando veio a crise, ele viu que lá em Moabe tinha prosperidade. Desceu para Moabe. É a mesma coisa quando o cristão fica desempregado, aparece um serviço no barzinho, onde vende cigarro, onde vende bebida. Ah, é serviço? Não, irmão, você está passando por uma crise. Deus vai te dar coisa melhor. Vai trabalhar no barzinho que você vai ver se amanhã tu não está bebendo, tu não está fumando, tu não está fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo lá. Ali é Moabe. A terra de pão teve fome. Mas ninguém orou, ninguém buscou a Deus. Eles foram para o campo de Moabe, peregrinar. Aí, irmãos, o que aconteceu? Versículo 2. E ficaram ali, nos campos de Moabe. Quando você sai debaixo da proteção de Deus, não é que você, desobedeceu, Deus fala assim, agora eu vou matar você. Não, isso não existe. É que o sistema do mundo, quem dirige é o diabo. A Bíblia fala, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui quem manda no mundo, entre aspas, é o inimigo. Mas quando um cristão chega no nome de Jesus, você que toma conta do território. E quando chegou aqui no campo de Moabe, ficaram lá, irmãos. Acomodaram e ficaram lá. Aí eles pensaram, vamos ficar aqui, vai dar tudo certo. Irmão, saiba de uma coisa. O diabo só vem fazer 3 coisinhas só, mais nada. Roubar, matar e destruir. E eu posso dizer para você que ele sabe fazer isso muito bem. E ele no campo de Moabe estava no território do inimigo. Eu vou falar uma coisa para você aqui nessa noite. Se você estiver no deserto, como Jesus estava no deserto, e Mateus 4 diz, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, não foi o diabo. Jesus foi cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo.
No livro de Marcos mostra que lá no deserto tinha feras terríveis e nenhuma tocou em Jesus. Por quê? Porque ele estava no deserto, mas estava debaixo da vontade de Deus. Se você está no deserto, se você está numa falta, se você está em qualquer lugar desconfortável, mas você está na presença de Deus, você está no lugar mais seguro que possa existir na terra. Não saia daí, você está na segurança. Agora, se você está no conforto, na alegria, tem todo o dinheiro, tem toda coisa, mas ali não tem a bênção de Deus, você está vulnerável, em qualquer momento o diabo pode ter feito a tua vida. E Elimeleque pensou que não. Que desobedecer a Deus é uma coisa normal. E tem gente que pensa, irmãos. Veio a primeira consequência para essa família. Ele poderia ter perguntado, Senhor, o que está acontecendo? Eu não vou nem perguntar se eu vou para Moab, porque eu sei que a tua palavra diz que não é para ir. Não era permitido homem de Deus casar com um moabita, se envolver. Aí o que veio? Primeira consequência, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Por que ele morreu? Porque Deus quis. Porque ele saiu da direção de Deus e foi para a direção daquele que mata, rouba e destrói. Deus falou que não podia ir nos campos de Moab. Na hora da crise, irmãos, cuidado. Muitas pessoas, até na hora que vai fazer uma viagem, eu vou viajar. Pensa que aquilo ali é uma coisa assim, não pergunta a Deus. Por que eles perguntaram a Deus? Porque ele é conhecedor dos corações. Mas até fazer uma viagem tem que perguntar a Deus? Tem. Quantas pessoas que você conhece que foi fazer uma viagem e não voltou? Se eles tivessem perguntado a Deus, Deus iria mostrar. Deus iria furar o pneu do carro. Mas Deus faz isso? Faz. Lembra que ele quebrou as rodas do carro de Faraó para eles não chegar para poder tocar no povo de Israel? Deus faz o carro não pegar. Deus faz a chave no teu bolso, tu não achar ela. Tudo para atrasar você. Quando você pergunta a Deus, Senhor, devo fazer essa viagem? Tiago capítulo 4, versículo 13. Irmão. Vou voltar lá no Ruth, só para você ver aqui. Tiago capítulo 4, versículo 13. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, viagem. E lá passaremos um ano, e contaremos, e ganharemos, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que há de acontecer amanhã. Amanhã eu vou fazer uma viagem, está programado um acidente para você. Você não busca Deus, você não sabe. Não tem esse negócio aí que vai na praia, bate e volta? Quantos que já foram bater e não voltaram? Verdade, irmãos. Quantas pessoas que você conhece que foram fazer uma viagem curta? Tem pessoas que não passaram da ponte de Eubank. Pessoas de Santos Dumont. Não passaram ali. E se tivesse perguntado a Deus, Senhor, eu vou fazer essa viagem, só está na direção? Me mostra. Deus ia colocar um peso no teu coração, irmão. Não é medo não, um peso, uma direção. Não vai. Todo mundo ia ficar contra você. Marcou para viajar e não vai viajar. Não vou não. No outro dia você entender por que você não foi. E Deus é tão misericordioso que muitas vezes Ele vai dando mais sinal ainda, como eu disse, ele fura o pneu, aí você vai arrumar o pneu. Ele perde a chave, você vai e pega a subselente. E Deus vai fazendo, tem hora que não dá. Porque não sabeis o dia da manhã. Porque o que é a vossa vida? Deus está dizendo, irmão, a tua vida e a minha é uma só. Deus está querendo poupar a sua vida, te dar vida longa. E continua. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, ou seja, perguntar, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso, faremos aquilo. Versículo 16. Mas agora vós glorieis em vossas presunções. Eu vou viajar, eu vou passear, eu vou andar, eu vou sair, eu mereço, eu trabalho. Presunção. Essa presunção, ele está dizendo, toda a glória tal como esta, é maligna. Quem está dirigindo é o diabo. Versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quer dizer que fazer o bem está relacionado a saber buscar Deus e ter resposta. Então, quando você sabe buscar Deus, você sabe, e você não busca, e não tem resposta, e vai e viaja, você é um cristão salvo, você morre em pecado, vai para o inferno? Não. Você vai rápido para o céu. Amém? Amém? Voltando lá para Ruth. Veio a primeira consequência. E morreu Elimeleque. Versículo 4. Os quais tomaram para si, agora está falando dos filhos,
os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. O pai cabeça não foi boa, não obedeceu a Deus. Agora os filhos estão fazendo a mesma coisa. Olha que responsabilidade de um pai, homem de Deus, de uma mãe, mulher de Deus. O que o pai fez, o filho foi atrás. A mulher foi atrás. Irmão, você e eu temos que ter sabedoria, que decisão que nós estamos tomando na nossa casa. Na hora da crise, na hora do aperto, na hora do problema, os nossos filhos veem a nossa atitude. E esse daqui não viram boa atitude do pai dele. Elimelec foi para o pecado, foi para as coisas horríveis. E ele conhecia a palavra de Deus. Esse já foi, morreu. Aí veio aqui, versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era proibido. Irmãos, e Deus proíbe um cristão casar com uma pessoa que não é cristã. Quantas pessoas cristãos que conheço que casaram com uma mulher que não é cristã? Não é a regra. Mas acontece também de muitas vezes essas mulheres que não são cristãs, casar com um homem cristão, e elas converter e ficar mais bênção que ele. Mas não é a regra. A gente tem que ir pela regra. A regra é, não terá para si mulher do povo que não é de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz. O que ela diz lá? Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, se você casar com um homem que não é do evangelho, você já está entrando num relacionamento prisão. Não vos prendeis a um jugo desigual. E se um cristão casar com uma mulher que não é do evangelho, ele vai para o inferno por causa disso? Claro que não, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém vai para o inferno porque casa com uma mulher que não é cristã. Mas que faz a tua vida no inferno, faz. Isso você pode ter certeza. Ainda esses dias, um irmão lá na igreja falou comigo. O aperto que o irmão dele está passando. Casou com uma pessoa de uma religião, uma moça. E agora eles casaram, tem um filhinho. Ela quer batizar o menino. Ele quer consagrar. Já virou uma guerra. Por quê? Desobedeceram a Deus. Então eles fizeram o quê? Eles casaram com mulher moabita. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. Consequência para os filhos de Elimelec também. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Eles não morreram por causa do pecado do pai. O pai não morreu por causa do pecado do filho. Isso não existe. A Bíblia diz assim: os pais comeram uva verde. Nunca diga mais esse ditado em Israel. Os pais comeram uva verde e embutuaram a boca dos filhos. Aquele que pecar, esse morrerá. No que diz respeito a pecado, o pecado que meu filho fizer, a responsabilidade é dele. O que eu fizer, a responsabilidade é minha. E esses pecaram. E não foi porque Deus castigou. Pecou, agora vai morrer. Não, porque eu já disse, estavam na mão do inimigo e preferiram ficar ali. Ficaram 10 anos. Tiveram 10 anos de oportunidade para sair daquele pecado. Não saíram. Morreu o pai, morreu os 2 filhos. Agora, para finalizar, irmãos, que fica bonito. Então, ficou só Noemi, desamparada, sem marido, seus 2 filhos. Versículo 6. Então se levantou ela com suas lágrimas. É isso que Deus quer para você nessa noite. Talvez você fale assim: olha, eu estou exatamente nessa fase. Perdi isso, perdi aquilo, porque eu fui cabeça dura. Deus falou para não fazer e eu fiz. Deus não está aqui para lançar nada em rosto seu. Deus não está aqui para te condenar nessa noite. Ela se levantou. E o que foi que deixou ela se levantar? O que levantou ela? Vamos ver aqui. E levantou ela com as suas 2 noras e voltou aos campos de Moabe. Voltou dos campos de Moabe. Saiu, abandonou aquilo que era errado. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e dado-lhe pão. Era uma provação passageira. Ia acabar. Aquele homem precipitou, desceu, desobedeceu a Deus, ficou por conta do inimigo, morreu, os filhos morreram. Meu irmão, isso que você está passando aqui é uma coisa passageira. Não precipite, não tome decisões precipitadas. Isso vai passar. O homem não morreu porque Deus quis. Deus não quer que ninguém morra com 30, com 40, com 50, com 60, com 70. A Bíblia diz que Deus dá de 70 a 80, dá 90.
Mas não é só dar a vida para falar assim, fulano está vivo, às vezes está vivo, está precisando do outro. Não, é vida com abundância, é lucidez, é estar de pé. Moisés, a Bíblia diz que tinha 120 anos, a sua vista não escureceu, o seu vigor não acabou. Essa vida que Jesus tem para você. Mas fica na palavra de Deus. O que fez ela se levantar? Saber que em Moabe, que em Belém de Judá, terra de pão, o Senhor visitou. O Senhor visitou a terra de pão. Ela foi pensando naquilo que ele foi levantando ela. E ela não ficou pensando no marido que morreu. Ela não ficou pensando nos filhos que morreram. Ela não ficou deprimida, porque ela se levantou pensando na terra de pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. A Bíblia diz que Jesus foi no inferno, ficou 3 dias para mim e para você. No 3º dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi lá por Deus, foi lá no Senhor Jesus, que é o pão da vida, visitou o pão da vida, ressuscitou no 3º dia. Isso é para você se levantar nessa noite. Agora os seus pecados estão perdoados. Agora a tua vida é cheia do Espírito Santo. Agora o teu nome está escrito no livro da vida. Agora você tem autoridade contra Satanás. Agora você é nova criatura. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Toda a ferramenta preparada contra ti não há de prosperar. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você vai se levantando. Deus visitou a terra de pão, visitou Jesus. Jesus não precisava ir no inferno, ele nunca pecou. Para ele chegar lá no inferno, ele tinha que ter pecado, ele não tinha. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Os nossos pecados levou ele lá. Quando ele ressuscitou, todos que receberam Jesus como Salvador, ressuscitou com ele. Se levante nessa noite. Passe a buscar a Deus. Não fique pensando em tudo que você perdeu. Poderia ser o fim de Noemi. Mas aqui só está começando o livro de Ruth, que está baseado na vida dessa grande mulher chamada Noemi, porque ela se levantou. O que parecia ser o fim foi um começo. O que parece ser um fim na tua vida vai ser um começo. Deus vai começar a prosperar a tua vida. Deus vai te dar sabedoria, vai ungir o teu ministério, vai fazer você ser aquela bênção que você sempre foi, que Ele sempre planejou para você. Veio a crise, veio o problema. Muitas pessoas se precipitam, pegam o pouco que tem, vai fazer um investimento. Isso é tudo obra do diabo. Eu chamo de espiral da degradação. Em outras palavras, um abismo chama o outro. Eu encerro minha mensagem contando uma história. Uma historinha, uma parábola, só para você entender. Um cavalo marinho estava dentro do mar, com todo o dinheirinho que ele tinha. E ele foi nadando. Dado momento ele encontrou com uma arraia. A arraia falou assim, cavalo marinho, onde você vai? Eu estou em busca de riqueza. Vou ser muito rico. Ele tinha todas as moedinhas reservas, estavam com ele. E a arraia falou com ele assim, cavalo marinho, você é um cavalo de sorte. Pois eu estou vendendo aquela asa ali pela metade do que você tem. E se você colocar aquela asa, você vai ficar rico mais rápido ainda, porque você vai nadar muito mais rápido. Sem pensar, o cavalo marinho pegou e falou assim, está feito. Eu te dou metade do que eu tenho, me dá aquela asa. E o cavalo marinho colocou aquela asa nas suas costas e começou a nadar muito mais rápido. Porque quando a pessoa está querendo dinheiro, ela quer rápido. Ela quer melhorar rápido. Muito mais rápido. O diabo só vai querer mostrar coisa rápida para você, rapidinho. Chega mais na frente, ele encontra um polvo. E o povo fala assim, cavalo marinho, onde você vai com tanta pressa? Ele diz, eu quero ficar rico, eu quero encontrar fortuna. O povo diz para ele assim, cavalo marinho, você é um cavalo marinho de sorte, pois eu tenho aqui um pé de pato, e vendo pela metade do que você tem, você vai nadar muito mais rápido. Ele pegou toda aquela metade que ele tinha e deu para o povo. Depois ele adaptou aquela patinha de pato no rabinho dele, que era um cavalo marinho, e foi correndo. Dado um momento, ele dá de cara com um tubarão. E o tubarão olha para ele e fala assim, cavalo marinho, onde você vai com tanta pressa? Ele disse, estou atrás da riqueza. Eu vou conseguir uma fortuna. Ah, você é um cavalo marinho de sorte. Pois eu tenho isso para você. Me dá esse dinheiro que você tem, entra dentro da minha boca e você vai ter tudo que você quer. E na mesma hora ele pegou tudo que ele tinha, deu aquele tubarão e entrou dentro da boca do tubarão. E de lá nunca mais saiu. É o que Deus está falando com você. É o que Elimeleque fez. Ele quis melhorar fora de Deus. Irmão, fora de Deus não tem melhora. Fora de Deus só tem pior.
Talvez você chegou aqui hoje desanimado, triste. Noemi não ficou desanimada, ela se levantou. Se levante hoje. Busque a Deus hoje. Não tome decisão baseada na sua mente. Eu costumo dizer, irmão, que isso daqui chama a mente não é à toa. Porque não fala a verdade. Mente. A verdade é na palavra. A mente diz que você está com dor. A palavra diz que você está curado. A mente diz que não vai dar certo. A palavra diz que já deu certo. A mente diz que tu é um derrotado. A palavra diz que tu é mais do que vencedor. Então nunca dê ouvido à mente. Dê ouvido à verdade. Você ameaçou parar. Não quero mais seguir o evangelho, porque a pressão foi muito grande. Hoje Deus trouxe você aqui para te falar que Ele visitou a terra de Paulo. E o teu passado, irmãos, acabou. E eu digo mais, passado não é passado à toa. Passado, se não fosse passado, não chamaria passado, chamaria presente. Se é passado é porque passou. Hoje, daqui para frente, a sua vida é outra, é nova. Amém? Quero orar por você. Fique de pé. Espero que o Espírito Santo falou no seu coração. Estes homens oraram e Deus respondeu. Ore a Deus agora. Deus vai responder você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu oro agora para essa pessoa nesta noite. Pai, essa pessoa, Senhor, que chegou aqui, Senhor, e ia desistir, Senhor. Ela estava em Moabe, já estava envolvida com o mundo, já estava quase fechando negócio com pessoas que chegaram sorridentes para ela. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro ao Senhor agora. Pai, toca nessa vida agora. Pai, dá direção a essa pessoa nessa noite. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tocar nessa vida. Pai, essa pessoa está se levantando como Noemi, e está agora, Senhor, meu Deus, ouvindo falar que o Senhor visitou a terra de pão. O Senhor visitou Jesus justamente por causa do pecado dessa pessoa que ela cometeu. O Senhor visitou Jesus justamente por causa desse erro que ela cometeu, para justificar essa pessoa agora. Essa pessoa está agora abandonando o erro, Pai. Ela está agora, Senhor, meu Deus, dependendo diretamente do Senhor e da Tua palavra, Pai. Pai, ela está orando agora. Tem gente aqui orando. Senhor, aquele moço que o Senhor me deu para casar, é esse que o Senhor escolheu? Senhor, é aquela moça que o Senhor escolheu para me casar? Senhor, tem gente aqui nessa noite que está orando. Senhor, eu posso vender minha casa? Senhor, meu Deus, eu queria um trabalho nem Juiz de Fora. O Senhor está na direção, Pai? Ô Pai Santo, não vai ter problema na estrada, Senhor, o inimigo não vai fazer armar para mim? Senhor, me livra, coloca no coração dessa pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Com seus olhos fechados, comece a orar a Deus, irmão. Comece a falar com o Senhor agora. Meu irmão, começa a falar com Deus agora. Hoje você vai perguntar ao Senhor, e muitas pessoas já estão saindo aqui para a resposta. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu oro. Meu irmão, abre a tua boca e ore agora. Fale com Deus nessa noite. Fala, Senhor Deus, aquele emprego, Senhor, meu Deus, o Senhor que deu. Pai, eu estou com vontade de sair do meu serviço. O Senhor está na direção, Pai. Pai, eu estou perguntando ao Senhor nessa noite. O Senhor diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei, Pai Santo e querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, eu oro nessa noite, Senhor. Eu abençoo essa vida nessa noite, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Ó Pai, dá direção a essa pessoa agora, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Meu irmão, começa a crer nessa noite. Começa agora a crer nessa noite. Levante-se nessa noite. Começa a se levantar agora. Senhor, meu Deus, aleluia. Conhece o coração de todos. Senhor Espírito Santo, nessa noite, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus. Aleluia. Não pare nessa noite. Comece a crer nessa hora. Comece a acreditar. Senhor Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Meu irmão, você que parou, nessa noite você volta para o seu posto. Volte a fazer a vontade do Senhor nessa noite. Espírito Santo. Agora é você com Jesus, meu irmão. Deus não está aqui para julgar o seu passado, o seu rosto. Não. A Bíblia diz que dos teus pecados eu não me lembro mais. Lançarei no mar do esquecimento.
Aleluia, Senhor. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você está fazendo.